Gênesis 32, versículo 22 até o versículo 31. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos pela obra do teu Espírito através dela, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus, amém. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, servas e 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos, e fez com que a passagem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. E Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não me darei, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois que você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó disse: por favor, diga-me como você chama. Ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Olha que tremendo. O abençoou ali. Abençoou, lê comigo, ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém, amados? Eu quero meditar com você essa noite sobre a face de Deus. Jacó aqui teve 3 coisas que me chamam a atenção: uma experiência com Deus, uma aliança com Deus e uma palavra de Deus. Toda experiência com Deus marca a nossa vida, toda aliança com Deus nos protege na vida, e toda a palavra de Deus nos direciona na vida. Toda experiência com Deus marca a nossa vida, vou repetir, experiência marca a nossa vida, não há nada que possa marcar mais a nossa vida do que uma experiência com Deus. O segundo momento, nós vemos que Deus fez uma aliança com ele. Não há nada que nos proteja mais do que uma aliança. A aliança nos protege. A aliança é escudo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu fores, eu irei. Isso é aliança. Isso é caminhar junto. Isso é andar próximo. Isso é entrar num nível de unidade muito mais profundo. Isso é conhecer os mistérios de Deus. Ele teve uma aliança com Deus. O próprio Deus fala com ele através daquele anjo: olha, por causa disso, hoje eu vou te abençoar, hoje eu vou mudar o seu nome, hoje toda a tua vida vai ser diferente a partir de agora. E a terceira coisa que eu vejo é que ele tinha uma palavra. E a palavra de Deus é a melhor direção que a nossa vida precisa. Você pode dizer amém por isso? Então anote sempre nessa história, lembre sempre disso, da experiência, da aliança e da palavra. E a palavra de Deus, ela traz direcionamento. A palavra de Deus, ela traz a sabedoria do que fazer. A sabedoria do que fazer é muito mais importante do que como fazer, com quem fazer ou quando fazer. A sabedoria é a clareza de Deus para o nosso entendimento. E todos nós precisamos de sabedoria. E Deus fala aqui para aquele homem a respeito de Peniel, a respeito daquele lugar, a respeito daquele momento, que se ele quisesse ir para o outro lado, se ele quisesse ser restaurado, se ele quisesse ser abençoado, se ele quisesse subir de nível, entrar num outro nível com Deus, ele precisaria passar pelo Peniel. E o que eu entendo, irmãos? Que o Peniel para nós é a face de Deus. E diante de Deus é onde nós encontramos experiências, aliança e palavra. E Deus iria restaurar a vida dele, né? A relação dele com Esaú. Você conhece a história, se não conhece, dê uma meditada nesses capítulos de Gênesis, você vai ver quanta coisa linda. Mas o que me faz queimar o coração é de entender que sempre existe um outro lado. Você pode dizer comigo? Sempre existe um outro lado, né? Declara para quem está do seu lado: existe um outro lado. Irmão, muitas vezes a gente acha que até Peniel nada vai acontecer.
Mas sempre existe um Peniel, sempre existe um novo tempo, sempre existe uma aliança, sempre existe uma experiência, sempre existe uma palavra, sempre existe alguma coisa a mais que Deus tem para você, mas você precisa viver um Peniel na sua vida, um encontro com a face de Deus, para você poder conhecer o outro lado. Mas o medo não quer nos permitir, a ansiedade não quer nos permitir, a timidez não quer nos permitir, a acomodação não quer nos permitir. Mas quando nós entramos num encontro com Deus, que Peniel é um lugar do encontro, esse encontro com Deus marcou a vida dele de tal maneira, irmãos, que ele conhece o outro lado, e ele começa a viver a partir daquele momento, de uma outra forma. E você percebe que não era uma aliança que Deus estava fazendo só com ele, mas era com o povo. E eu entendo que toda vez que a gente tem um encontro com Deus, sempre quem está conosco será impactado por esse encontro. Muitas vezes a gente está tendo um encontro com Deus e a gente nem acredita no que esse poder tem. Talvez você está aqui hoje à noite falando, eu estou aqui no culto, não sei porquê, vim só para tomar ceia. Não, você veio para ter um encontro com Deus, para ter uma experiência com Deus, para ter uma aliança com Deus, para receber uma palavra de Deus, e a partir desse encontro, muitas coisas na tua vida, e eu profetizo, na tua família vão mudar. O Peniel não é quando apenas Deus encontra você, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, mas é quando você encontra com Deus. É mais do que um culto, é uma vida, é mais do que um objetivo, é um propósito. O objetivo fala de coisas a curto e médio prazo, o propósito fala de coisas a longo prazo. Você começa a descobrir coisas de Deus, você começa a ter forças em Deus, você começa a ser equipado por Deus, você começa a ter autoridade em Deus, você começa a receber uma visão de Deus. A visão da tua vida começa a mudar, a visão do mundo começa a mudar, a visão do Evangelho começa a mudar, a visão de Cristo começa a mudar. Porque até João Batista, nós tínhamos o Evangelho da salvação, Jesus veio para pregar o Evangelho do reino. Olha que coisa legal. O apóstolo Paulo nos ensina os 5 ministérios. Nós tínhamos apenas igrejas convencionais. Através do apóstolo Paulo, ele fala que Jesus vai restaurar os 5 ministérios. Agora nós temos igrejas apostólicas. Você percebe que todo encontro com Deus, ele marca uma geração, ele transforma uma geração. Você percebe que de um modelo, agora aquilo se torna uma raiz, uma essência, e o apostolado cresce a partir de Efésios. Antigamente, até no livro de Atos, era uma igreja poderosa, que tinham apóstolos, mas quando em Efésios ele explica a restauração dos 5 ministérios, ele coloca Jesus como restaurador de todas as coisas, e os 5 ministérios ativam aquela igreja para ganhar a cidade, para ganhar o mundo. Olha que tremendo isso. Toda vez que um encontro com Deus acontece, alguma coisa acontece para transformar uma geração. Todo homem de Deus que foi levantado no decorrer dos anos, você percebe que Deus o escolheu, ele foi levantado e viveu o seu Peniel. E o Peniel daquele cara marcou a geração dele, ele impactou pessoas. Eu tenho pensado nos jovens, o quanto o jovem pode impactar uma geração. O quanto o jovem pode mudar o seu ambiente, o quanto nós como cristãos, nós podemos impactar a sociedade. A igreja está com muito medo do que a sociedade pode fazer conosco. Eu acho que é tempo da igreja pensar no que nós podemos fazer com a sociedade. Enquanto a gente tiver essa mente pequena, essa mente antes de Peniel, essa mente com medo do que o mundo pode fazer conosco, nós não vamos fazer nada pelo mundo, irmão. Nós vamos ficar só indignados com as leis, com a bagunça que o mundo está vivendo. É tempo de nós nos levantarmos na autoridade de Deus para transformar o mundo. O Peniel é isso. É um encontro com Deus para mudar coisas, para mudar pessoas, para mudar gerações, para restaurar coisas. Enquanto a gente ficar só admirado com aquilo que está acontecendo, escandalizado, e ainda pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, Ele já teve misericórdia de você, Ele já enviou Jesus na cruz, a misericórdia já é uma realidade na sua vida. Agora é pedir para o Senhor ter misericórdia do mundo, e muitas vezes Deus vai ter misericórdia do mundo através da tua compaixão, do teu amor pelas pessoas que estão se perdendo no mundo.
Por isso, ao invés de nós termos medo do que a sociedade pode fazer conosco, que tem muito crente que é assim, né? Ele acha que santificação é isolamento, ele acha que santificação é se esconder. Pelo contrário, a palavra fala que a lâmpada ela não pode estar embaixo, ela tem que estar em cima. A igreja ela tem que entrar na educação, na mídia, no esporte, no governo e mudar a sociedade, irmãos. Enquanto nós não fizermos nada por eles, eles não vão fazer nada por nós. Cadê o amém, irmão? Está aí ou não? O impacto do Peniel é transformar o mundo. É a igreja que transforma a geração. É Deus dizendo, não, agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Ou seja, te dou o governo, te dou 12 tribos, te dou autoridade, te dou uma visão para conquistar. A visão de conquistar está sobre você, está sobre mim. As escolas clamam por gente de Deus lá dentro, a mídia clama por gente de Deus lá dentro, o governo clama por gente de Deus lá dentro, a igreja, a família, a cultura. Por isso Deus deu 3 coisas, nós já falamos hoje: experiência, aliança e palavra. Você pode dizer amém por isso? O Val de Jaboque, tudo isso acontece num lugar, no Val de Jaboque. O Val de Jaboque representa para o povo um lugar não de tantas águas, mas um lugar de grande importância para o povo de Israel na época. Não era um lugar onde você passava ali, tinha inúmeras águas, mas era um lugar que sempre alguma coisa especial acontecia ali. Todos nós precisamos ter um lugar com Deus, um lugar em Deus. Todos nós precisamos permitir com que o nosso coração queime mais pelo propósito de Deus. Alguma coisa precisa te tocar, irmão. Se nada tem tocado e quebrantado o seu coração, o evangelho ainda não entrou no seu coração. Se você está vendo um monte de gente morrer, se você está vendo um monte de coisa acontecer, e você não está chorando por alguém, ou querendo fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém, é porque o evangelho não tocou o teu coração, porque o evangelho é compaixão. Se você não tem compaixão ainda, você não entregou a tua vida a Cristo, você apenas confessou Jesus por empatia. Entregar a vida, deixar a compaixão entrar, deixar o evangelho transformar, a vida ser restaurada, o poder de Deus entrar, a vida do cristão não pode ser uma vida acomodada, precisa ter um Peniel, precisa ter um Val de Jaboque, um lugar onde você vai saber que a partir dali tudo vai mudar na sua vida. Nós estamos nesse ano a tantas coisas acontecer. Nós estamos aí diante de um cenário crítico mundial. Estamos vivendo um tempo de batalhas, irmãos. Mas o mundo não tem o Val de Jaboque, muito menos o Peniel, mas eu e você temos. Por esse é o nosso tempo. Maio é o tempo de você se levantar para cumprir grandes coisas da parte de Deus. Você pode dizer amém por isso? Mas para isso nós precisamos ser transformados. A palavra fala que o encontro com Deus trouxe para ele tantas coisas. Precisamos estar em obediência, precisamos nos converter. A palavra fala muito sobre conversão, né? Mudança de rotas, e precisamos ser humildes. A humildade precede a honra e o orgulho precede ruínas. Você sabe desse texto? Como é importante esse encontro com Deus que pode marcar a nossa vida. Quando eu penso na ceia, eu já estou indo para o desdobramento final da nossa conversa, eu me atento a um texto, e eu quero que você volte comigo aqui no texto que nós lemos. E eu quero terminar essa pregação trazendo Jesus, porque nada acontece se não for por Jesus. E ele diz aqui no versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E esse foi o desejo de Deus em mostrar para ele a salvação, para que o coração dele se tranquilizasse, porque você sabe que Jacó tinha fama de trapaceiro e outras famas tão terríveis por causa da vida passada dele. Mas Deus falou para ele, por causa do Peniel eu te perdoo, eu te salvo, eu te restauro. A verdade entra no teu coração, agora você foi salvo. O que se torna um Peniel para ele? Uma mudança de rota. Porque agora
eu não achei que eu era salvo, eu ouvi de Deus que eu sou salvo. E quando nós estamos em Jesus e podemos tomar a ceia, nós entendemos que pelo sangue de Jesus, que foi vertido, e a nossa entrega a Ele, como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa salvação é selada. E então, por isso, cada um de nós, em nossas vidas e famílias, temos a responsabilidade da pregação da salvação, de anunciar a salvação, de levar outros conosco. Eu tenho a passagem, você quer ir comigo? Eu estou indo para um lugar, eu estou indo para Nova Jerusalém, você quer ir comigo? Eu estou indo morar com Jesus, eu estou indo para o céu, você quer ir comigo? Eu estou indo para um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, as ruas são de ouro, onde o meu nome está no livro da vida, onde o Senhor foi na frente preparar uma morada, eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, a palavra de Deus está sobre meu coração, eu fui salvo, você quer ir comigo? A alegria da salvação, a convicção da salvação. A partir do momento que ele recebe essa palavra, tudo começa a mudar na vida dele. Eu acho que essa é a maior palavra que nós vamos receber um dia. Por isso o encontro com Deus nos leva às marcas da ceia, as marcas desse corpo que foi esmagado, esse sangue que foi vertido, esse avivamento. A salvação de pessoas é o desejo de Deus. Até porque, irmãos, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não somos daqui, nós somos salvos da obra das trevas, nós somos salvos da obra do inimigo, nós somos salvos do inferno, nós somos salvos da consumação final, nós somos salvos de toda maldição, porque nós estamos em Jesus e o sangue de Jesus foi vertido por nós. A cruz está vazia, o Cordeiro ressuscitou, Ele é o Senhor, e essa salvação é o que temos que levar a cada dia, e levantarmos pela manhã com essas convicções. Eu sou apenas um ser espiritual tendo uma experiência humana, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, meu nome no livro da vida está escrito, eu tenho um encontro com Deus, eu sei para onde eu estou indo. Irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. Isto quer dizer que aquilo que vivemos na terra não se compara com a eterna glória que viveremos no céu. Lá no céu haverá um eterno peso de glória. Aqui nós temos momentos de glória. Imagina na eternidade, pastores, irmãos, nós viveremos um eterno peso de glória. E ele ouve diretamente de Deus: você foi salvo. E eu estava lendo esses dias sobre esse texto e marcou muito meu coração. Você foi salvo. Eu acredito que no meio de tudo isso que estamos vivendo, acho que é o que mais toca o nosso coração e deve tocar. Você alcançou 1 milhão de seguidores. O teu negócio prosperou. Você fez 1 milhão, você já está indo para o 2º milhão. Tudo isso pode ser normal, pode acontecer. Mas o que tem que acontecer é: você foi salvo pela graça que está em Cristo Jesus, o sangue de Jesus te comprou. Você vai conseguir comprar um carro zero, hein? Você vai conseguir ter uma casa nova. Tudo que você precisa materialmente você vai ter. Isso é muito bom de ouvir. Mas acho que a melhor mensagem é receber de Cristo a aprovação, dizer: filho meu, entra no gozo do teu Senhor. Você foi salvo. Você foi salvo, você foi salvo, você chegou até aqui, você correu, eu sei que não foi fácil para você, mas entra, desfruta do meu jardim, desfruta do meu trono, desfruta aí, fica à vontade. A Ferrari lá embaixo é de lata, aqui a Ferrari é de ouro, anda nas carruagens de ouro aí, fica à vontade. Espera aí que meus anjos vão mostrar para você onde é a sua casa. Descansa. E é nisso que nós temos que nos apegar, queridos. Porque certamente daqui 100 anos nenhum de nós vamos estar mais aqui. E a eternidade está muito próxima. E Jesus está voltando para nos buscar.
para nos buscar. Vamos deixar esse desejo queimar em nosso coração. Aqui podemos estar indo para lugares diferentes, mas o final da estrada vai convergir para o mesmo lugar. A placa vai mostrar Nova Jerusalém. E nós vamos chegar no mesmo lugar. E lá não vai contar nada daqui, se você teve muito ou teve pouco. Lá vai contar o teu Peniel, o teu encontro com Deus. Quando a verdade prevalece, quando a humildade prevalece, quando você aceita a salvação em Cristo, você toma posse da verdade. E esse Peniel, ele dá sentido para a tua vida quando você entende pela ótica da salvação. Porque houve uma experiência, uma aliança, mas é muito mais do que isso. É dar sequência. O reino de Deus é um reino de sequências, irmãos. É um reino de legado. O reino das trevas é um reino de quebra de alianças. O reino de Deus é um reino de sequências. Sabia que você é a sequência de algo que Deus começou? Pode ter certeza disso. Você é uma sequência. E Deus está levantando uma nova geração que vai dar sequência. E tudo que Deus está fazendo, Ele trabalha com sequências. Deus não é centralizador e egocêntrico. Deus é apostólico, Deus é o que envia, é o supremo apóstolo. Deus, Ele olha para você como continuidade dos braços dEle. Você é os braços de Deus, você é as mãos de Deus, você é os olhos de Deus, você é as pernas de Deus, você vai representar Deus onde você está. Você vai dar sequência àquilo que alguém um dia plantou, talvez você vai regar, talvez você vai colher o que alguém regou, ou vai plantar alguma coisa em um coração que ainda nunca recebeu a mensagem da cruz, e você vai ser alguém para dar sequência. Tudo que Deus faz é inteligente. Os processos de Deus são inteligentes. João capítulo 15 é inteligente, 16 mais ainda, 17 mais ainda. Porque ele equipa os discípulos, fala do Espírito Santo no 16 e no 17 faz a última oração antes de subir. Ele não vai embora num processo de ruptura, mas ele diz: eu vos deixarei o Espírito Santo. E que coisa tremenda. Eu tenho pensado nisso, a salvação que temos de Jesus com a pessoa do Espírito Santo, que nos ativa, que nos aviva, que nos quebranta, que nos convence, e Ele nos dá a força de vivermos a continuidade do legado de Jesus na nossa vida. Isso é muito poderoso. Você talvez pode ir para algum lugar, você pode chegar em algum lugar e ver ali um povo, e ver talvez algum pastor cuidando de um povo, mas com certeza alguém passou antes daquele pastor para plantar naquele povo. Tudo que se faz na vida de alguém são processos. Jacó viveu o seu próprio processo, porque ele queria entrar nos processos de Deus. Talvez os teus processos de vida estejam muito doloridos, mas eu garanto para você, meu irmão, minha irmã, você está entrando nos processos de Deus e você vai receber a aprovação de Deus se você submeter à tratativa do Senhor. Isso é muito poderoso, ao ponto de entender que o Espírito Santo opera em nós, mas não apenas opera, a palavra diz que ele veio fazer morada dentro de nós. Pensa nisso. Que profundo é ter alguém que mora em mim. Olha que coisa tremenda. Alguém que mora em mim, que dá uma conexão direta com o trono de Deus. Alguém que mora em mim, que me sensibiliza a Deus, que me quebranta a Deus. Alguém que mora em mim, que fala comigo, que age em mim, que toca em mim, que me quebranta. Mora em mim, mora em você. O mesmo Espírito. E esse Espírito, segundo a palavra de Deus, é que nos conecta a Deus como Pai. Ou seja, o que vai acontecer no céu, ou o que está acontecendo, pode estar acontecendo aí no teu coração agora, no mesmo instante, porque há uma conexão mais do que 5G. Há uma conexão totalmente profética e poderosa. Por isso eu repito, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa verdade
é o que temos que carregar no nosso coração. Porque quando Jacó caminhou, ele carregou aquela palavra. Quando ele encontrou com Esaú, ele carregou aquela palavra. E uma pergunta para você pensar: qual é a palavra que você está carregando no seu coração? Todo coração carrega uma palavra. Eu não digo que é a mesma, muitas vezes é uma palavra para essa temporada que você está vivendo, mas é uma palavra. E qual é a palavra que o seu coração está carregando? O que está dentro de você? O que está te movendo? O que está fazendo você levantar de manhã todo dia? E como um cristão falar assim: é nessa palavra que eu vou. Essa palavra está me carregando, está sendo um transporte espiritual para mim. Eu vou nela, eu me envolvo nela. Qual é a palavra? E eu quero que você pense nesse mês de maio que você tem no teu coração de carregar. Porque muitas pessoas vão recorrer a você. Porque muitas pessoas vão chegar para você. E essa palavra que você carrega, eu declaro como profeta, ela vai te nutrir, vai te alimentar, mas ela vai ser uma fonte para curar pessoas. Creia no teu coração, carregue algo, porque esse algo vai ser ferramenta e profética de Deus para tocar pessoas, ministrar vidas e liberar vida para muitos corações. Carregue uma palavra, mesmo que você não entenda a totalidade dela, Deus entende. Vá nela, porque Deus vai te honrar. Uma palavra, ela é suficiente para marcar o seu próximo período. Talvez esse período você está vivendo, andando, sem saber o que será no próximo, mas se você tiver uma palavra, com certeza a palavra de hoje abre a porta para a tua próxima estação. A autoridade de Deus hoje te dá unção para o próximo período. Deus é assim. Deus muitas vezes não nos permite que muitas portas estejam abertas, mas Deus muitas vezes permite que a próxima porta esteja aberta. E a tua obediência em andar pelaquela porta, a porta vai abrir. E a tua perseverança, Deus vai abrir a próxima. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, que é a palavra da salvação, é a palavra da fé. Ela é uma palavra poderosa, mas também, segundo Paulo, é loucura para aqueles que creem. É loucura. É loucura você entender o poder. É loucura. Diz que as coisas que deste mundo, ela vai confundir. 1 Coríntios capítulo 1, você pode ler depois lá. Você vai pegar uma história, talvez, da sua própria vida, que você está aqui hoje, dia 7 de maio, e não está entendendo nada. Mas eu garanto para você, Deus está entendendo tudo. Talvez com as suas luzes, você não está conseguindo enxergar nada, mas pela luz da palavra você vai enxergar tudo. Porque Deus vai guiar os seus passos e será o teu Peniel, e você verá Deus face a face, e a salvação vai comprovar coisas tremendas na tua vida. Eu quero orar por você, quero orar por nós, para que tenhamos essa experiência e que no final de tudo, irmãos, a gente receba o selo da aprovação. Que a gente não corra e chega lá no final, Deus fala: não era isso, você correu errado, você fez errado, você não vai entrar aqui não. Mas que pelo contrário, irmãos, a nossa corrida possa valer a pena. Que o Senhor te dê salvação e que cele no seu coração a vida eterna, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por essa noite de ceia, porque toda ceia é uma experiência, toda ceia é uma aliança, e toda ceia tem uma palavra. E assim como naquele dia, nós podemos sair daqui essa noite convictos que o Senhor tem algo para nós, com as convicções eternas
que mesmo que aquilo que os nossos olhos veem sejam coisas temporais, circunstância, a Tua palavra diz que os olhos da fé enxergam coisas eternas. Senhor, que cada um de nós tenhamos o nosso Peniel, Senhor. Que cada um de nós tenhamos uma experiência com a Tua palavra, com o Teu Espírito, uma experiência poderosa que nos marca, que nos transforma. Senhor, que cada um de nós possamos nos quebrantar nessa noite e o nosso coração se envolva com as coisas do Senhor. E que num mundo tão frio, um mundo tão distante, um mundo tão sofredor, que nós venhamos, Senhor, fazer a diferença, impactar o mundo, derramar essa palavra que carregamos, esse amor que vem do Senhor, que venhamos derramar amor, derramar perdão, derramar salvação, derramar a palavra da justificação, a palavra da fé. Ó Deus, que cada um de nós nesse mês de maio possamos decidir no Senhor, andar no Senhor, cumprir nossos dias no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra, que venhamos ver a face de Deus, queremos ver a Tua face, Senhor. Nós precisamos das Tuas bênçãos, das Tuas mãos, mas nós queremos, com a nossa adoração e com a nossa vida, tocar a Tua face. Nós queremos entrar num nível de intimidade mais profundo. Tua palavra diz: e vem a hora, e já chegou a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os que o Pai procura. Pai, o Senhor não está à procura de adoração, mas de adoradores. Encontra em nós adoradores. Encontra em nós, Pai, pessoas que, a partir de um Peniel, a partir de um encontro, possamos ter uma vida transformada. A Tua face, nós queremos ver. Nós queremos ir mais profundo na intimidade.